hoje o Fala Professor foi até a Faculdade de Agronomia da UBRA. Vamos conferir. Oi, Thaís! No Fala Professor de hoje, estamos aqui com o Fernando Pfeiffer, professor coordenador do curso de Agronomia da UBRA Canoas. E hoje o assunto é sobre as queimadas, que está muito em alta ultimamente e a gente tem visto nos céus de Porto Alegre e região metropolitana, na prática acontecendo, né? Então, professor, eu queria começar perguntando para o senhor qual que é a relação das queimadas vindo da Amazônia com a prática da queimada utilizada por alguns produtores no manejo do campo. Bom, um prazer primeiro, né, falar para vocês em nome da coordenação da UBRA, né. A prática da queimada, Isabela, é uma prática já de muito tempo, né? Quando se começou a agricultura, já se fazia essa prática justamente para melhorar o campo, entre aspas, limpar aquele campo para ter outro tipo de cultivo. Entretanto, se viu, ao longo das pesquisas, né, que é uma atividade que ela tem um efeito inicial até mais ou menos adequado, né? Porque ela aumenta os teores de alguns elementos importantes no solo, mas isso é por um prazo muito pequeno. Para o próximo ciclo de cultivo, isso já não existe. Além do que, a questão da poluição ambiental, né, aumenta bastante. Então a gente tem algumas áreas no Rio Grande do Sul que a prática da queimada, historicamente, ela é feita, né, para essa chamada limpeza de campo, mas ela é feita numa época onde o solo está mais frio, onde tem uma temperatura menor do próprio solo, então o fogo não se espalha, então é uma queimada controlada, como a gente chama, ainda que ela seja, né, não seja recomendada. Bom, o que está acontecendo na região amazônica, né, são vários fatores que levam a essas queimadas, né? Uma é a própria limpeza do campo, vamos dizer assim, que isso aí é extremamente condenável, né? Mas a gente tem vários fatores, né? A gente tem uma umidade do solo muito baixa, uma umidade do ar muito baixa também, uma temperatura do ar muito alta, e isso propicia com que o fogo se alastre, né? Então, não é uma prática de manejo que a gente recomenda, né? Mas o simples fato das lavouras estarem próximas a áreas de estrada, né, que um próprio motorista atira um toquinho de cigarro pela janela, esse toquinho de cigarro ele pode pegar naquela palhada que está numa temperatura muito alta, muito seca, né, e se espalhar. Então é um problema de várias frentes assim que tem a questão da queimada. E levando em consideração que o custo-benefício ele não é a longo prazo, né, como o senhor falou, quais outras estratégias de manejo do solo o produtor pode aplicar? Bom, a gente pega essa notícia ou esse evento das queimadas, né, como uma oportunidade até da gente esclarecer alguns pontos, né? Para o produtor, sempre tentar manejar o solo, manejar o sistema agropecuário dele, né, de forma mais conservacionista possível, né? Então, mantendo o solo coberto, com uma palhada, né, adequada no solo, mas obviamente alguns elementos importantes dentro do sistema. Por exemplo, sistema de rotação de culturas, sistema de sucessão de culturas, plantio direto, né? Isso faz com que aumente os teores de matéria orgânica no solo, aumente o enraizamento das plantas no solo, fazendo com que o solo tenha uma temperatura menor, né, que não evite que o solo fique tão seco, né? Obviamente que a gente quer que o solo ele seja o mais fértil possível, né? Então, o aumento do teor de matéria orgânica com a cobertura de solo faz com que a gente evite, né, esse tipo de ter que fazer, como a gente diz, essa limpeza de campo com as queimadas. Então, a gente preza sempre pelo manejo conservacionista do solo. Senhor, em contato com os novos alunos, com os futuros produtores, qual é a perspectiva que eles trazem, ideias novas em relação a esses tantos desastres climáticos que a gente vem observando? O que o senhor acredita que vai passar a ser comum no meio do manejo do solo? O que a gente tem que levar em consideração? Todo produtor agrícola, né, o agropecuário de forma geral, produção de grãos ou produção animal, ele vive daquilo ali. Então ele tem que tirar um sustento daquilo ali, tem que sobrar mais no fim do mês do que ele gasta. Então ele tem que fazer com que o sistema seja eficiente. Então a gente já nota nos próprios alunos, né, eles tendo uma gestão do sistema, né, gestão da propriedade de uma maneira geral, muito mais otimizada do que o próprio pai e principalmente do que o próprio avô, né? Então ele tem menos área para trabalhar, né? Então nessa área menor que ele tem que ser mais eficiente, produzir mais, ainda, né, respeitando cada vez mais o ambiente onde ele está, porque ele depende desse ambiente para ter uma otimização do sistema, né? Muito obrigada, professor Fernando. Falamos então com o coordenador do curso de agronomia da UBRA Canoas. Volto contigo no estúdio, Thaís.